A pandemia da Covid-19 é um desafio para muitas profissões e o jornalismo não é exceção. A televisão, a rádio e a imprensa sofreram mudanças e tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Nós, jornalistas, fomos apanhados de surpresa, como toda a sociedade. Todos os dias surgiam novas informações sobre a pandemia, sobre medidas que tinham de ser implementadas. E isso foi um grande desafio para nós, lidar com esse fluxo informativo brutal. Acontecia a toda a hora, havia conferências de imprensa de manhã, à tarde e à noite, e nós basicamente não conseguíamos desligar porque tínhamos de estar sempre em cima. No momento em que tudo é incerto, a responsabilidade dos jornalistas aumenta. É necessário manter a sociedade informada sobre a atualidade e combater a desinformação. A grande responsabilidade dos jornalistas não só é ver o equilíbrio entre informar o mais depressa possível, mas também saber exatamente quais é que são as informações absolutamente confirmadas e fidedignas. Nesta situação em que estamos todos a aprender, inclusive os cientistas que estudam a evolução do vírus, é muito difícil saber exatamente porque não há certezas. A comunicação social também tem um papel na divulgação das medidas de segurança. São os jornalistas que partilham a informação dos profissionais de saúde com as pessoas. Tivemos um papel fundamental para que as pessoas começassem a usar a máscara em locais fechados, para que desinfetassem as mãos, para que mantivessem a distância em relação às outras. Tivemos um papel muito importante na consciencialização da população portuguesa. As medidas de segurança também são aplicadas em estúdio. Os jornalistas têm rotinas de trabalho diferentes para manter o país informado sem aumentar a propagação da Covid-19. Foi preciso adaptar-se ao gel desinfetante, às máscaras, à distância de segurança, ao número de pessoas que podem estar a trabalhar no mesmo espaço. Medem-nos sempre a temperatura à entrada, todos os dias. Temos sempre à disposição de toda a gente na portaria máscaras e luvas para quem queira. Depois há regras específicas para quem trabalha no estúdio, para quem trabalha na regi, para os repórteres de imagem, para os jornalistas. É todo um processo que é adaptado especificamente ao trabalho de cada pessoa. A adaptação do jornalismo à pandemia é constante e todos os dias surgem mudanças. O teletrabalho é uma das medidas aplicadas em rádio, televisão e imprensa. Logo ali no momento inicial disseram-nos que metade da equipa teria de ir para casa e outra metade ficaria. Pessoas que, por serem consideradas grupo de risco, que foram imediatamente para casa e ainda não voltaram e não sabemos exatamente quando é que vão regressar à redação. E depois houve outras que foram temporariamente, entretanto voltaram e estão a trabalhar em espelho, ou seja, com alguma rotatividade. Em casa ou no estúdio, os jornalistas continuam a prestar serviço público, mas o impacto da pandemia é visível, desde o tratamento da informação ao tipo de peças jornalísticas que são produzidas. A partir do momento em que tivemos metade da equipa em casa de retaguarda, de reserva para avançar, ficámos obviamente privados de muitos repórteres. Acabámos por fazer naturalmente menos reportagem. Isto tem impacto até na própria cobertura que nós fazemos de acontecimentos internacionais. Deixámos praticamente de sair do país para cobrir temas importantes lá fora. Tudo isto ainda condiciona o nosso trabalho e a nossa vida. Os jornalistas são confrontados com informação monotemática. A saúde e a ciência são os temas de destaque nas redações. Cada um de nós teve quase que aprender a gostar da área da saúde, porque a dada altura tínhamos toda uma secção só a escrever sobre uma área e dentro dessa área um tema muito específico. Portanto, durante muito tempo, talvez demasiado tempo, não se escreveu sobre mais nada e acho que isso teve algumas consequências. Apesar dos efeitos colaterais da pandemia da Covid-19, a informação é um elo de ligação das pessoas ao exterior e ao resto do mundo. As pessoas consomem mais notícias tanto na rádio como na televisão e na imprensa. Houve uma parte da população que se afastou um pouco da televisão como fonte de informação e até de entretenimento. Com o confinamento as pessoas ficaram muito mais fechadas em casa. Muitas pessoas até sozinhas, isoladas. A televisão acho que teve um papel muito importante, não só para informar as pessoas, mas também para fazer com que as pessoas sentissem que não estavam sozinhas. Era por isso que arriscávamos sair de casa todos os dias para vir trabalhar para aqui. Os períodos de crise como o atual reforçam a importância da atividade jornalística na sociedade. Informar em tempos de pandemia exige mudanças, mas os jornalistas sabem como se adaptar.